Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, Brasil e Patriotas. Desde já agradecendo a você que se inscreveu no canal, que deixou seu like, que deixou seu apoio, obrigado. E porventura você que está nos assistindo pela primeira vez, se quiser já pode deixar o seu like e se inscrever no canal. Nesse vídeo nós vamos estar falando de um assunto meio polêmico, um assunto que muitas pessoas não gostam, mas que é necessário se falar. Como eu tinha dito no último vídeo, que eu estaria fazendo um vídeo abordando o tema política e religião. Elas combinam? Elas andam juntas? É um tema meio complexo, mas que é necessário que nós estudamos, que nós analisamos, para que nós podamos abrir a mente de algumas pessoas que ainda têm o tabu de que a Bíblia e a religião não combinam com política. Mas eu quero te dizer que não é o meu pensamento, não é o seu, e sim o que a Bíblia relata, o que a Bíblia nos conta a respeito da política, né? Se realmente na Bíblia tem passagens que se abordam política. E é isso que nós vamos estar estudando nessa nova, como eu posso dizer, temporada que eu vou estar filmando, abordando esse tema, tá ok? Bíblia e religião, elas combinam? Nós vamos ver agora, nós vamos estar entrando profundo nesse assunto para que você entenda e depois tire sua conclusão se realmente a Bíblia ela está certa ou ela está errada em tocar nesse assunto, ok? Essa semana, mais uma vez, o nosso Brasil esteve mergulhado em assuntos políticos tenebrosos, assuntos políticos que dá inveja a qualquer um Mussolini ou qualquer um ditador, né? É o Brasilzão que nós estamos vivendo. Então é necessário que eu e você conhecemos a política para combater aqueles que estão dentro da política e estão distorcendo a verdade, distorcendo os fatos e de uma maneira ou outra querendo infiltrar o comunismo, o socialismo, que tanto tem matado pessoas, destruído vidas no mundo inteiro, não é só no Brasil não. A história diz isso, não sou eu que estou dizendo, é a história, Mussolini, por aí vai. Hitler, com as suas ideias, com os seus pensamentos, entendeu? Então, você conhecendo, eu sei que é um assunto que muitos não gostam, o vídeo vai ser um pouco longo, mas se você é interessado em ter um conhecimento a respeito desse assunto, fique comigo até o final, deixe o seu like, vai deixar o seu dislike também se não gostar, não tem problema nenhum, mas o importante é que você entenda que não é o meu pensamento e não é o seu pensamento, é o que a Bíblia fala, e se lá na Bíblia tem alguma passagem a esse respeito, nós não podemos deixar em branco, né? Nós temos que analisar e ver o que realmente ela conta. Então vamos lá, o que a Bíblia fala da política? Em primeiro lugar, nós precisamos saber o que é política, o que é essa palavra, de onde ela surgiu, o que foi necessário para que ela se criasse. A palavra política vem do grego, né? Polis, significa cidade, regras em uma cidade, politicamente, né? Que hoje se diz tanto politicamente correto ou não, polis. Metropolitana, por exemplo, vem da política, polícia, de regra, de estatuto, vem de cidade, entendeu? Policidade e regras. Então, ela tem uma germificação, ela vai germinando, entendeu? Ela vai germinando, ela cresce e vai germinando, porque se não germinar, se não tiver uma raiz, se não tiver os seus galhos de ramificação, ela não vai ser uma cidade, ela não vai ser poli. Né? Diz aí o pólen que a abelhinha vai lá, pega lá e lança, tudo ramificação de algo que vai crescer, de algo que vai ter crescimento no sentido de organização, entendeu? E por aí vai. Então você já sabe que a palavra política veio do grego, poli, cidade e regras, que mantém uma regra de uma cidade, ok? Então vamos lá. E na Bíblia, onde entra isso? Para que você saiba se realmente na Bíblia tem a política, eu vou te convidar a você ir lá no início, bem lá no início, onde diz lá que o princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus.
Então nessa passagem você já vai ver que, se você for analisar, se nós formos analisarmos, Deus, ele não deve nada para ninguém. Não deve nada para mim, não deve nada para você, não deve nada para a humanidade e a quem quer que seja. Mas por que que lá ele diz que ele era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus? Porque Deus já ali antes de ter criado todo o universo, antes de ter criado o mundo, antes de ter criado seres humanos, animais e florestas e aí por aí vai, ele já estava ali elaborando algo que, para se fazer entender, era necessário que ele falasse isso. Então veja aí que ele já usou a política do conhecimento, a política do saber, a política como se fala, se deixar conhecer. Porque simplesmente podia dizer eu sou, como ele já falou uma vez lá na história de Moisés, eu sou, mas ali não, ele deixou bem claro que ele era o princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Quem era esse Verbo? A palavra. Tudo que Deus usou a palavra para fazer foi feito, e ele é a palavra, não é isso? Então veja bem, lá no início Deus já criou, já deixou o seu estatuto, que ele era o Verbo, que ele era a palavra, e tudo que se criou foi feito, e nada que foi feito não poderia ter feito se não fosse através da sua palavra. Tudo uma regra, tudo uma regra. Então você já vê aí politicamente, Deus já deixando a ramificação do conhecimento, para que você entendesse quem é realmente Deus. Então, foi-se feito o universo, ele se fez presente, e lá no Jardim do Éden, quando ele criou o Jardim do Éden, que a terra era sem forma e vazia, não é verdade? E ali o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, ele se disse, haja luz, né? E por aí vai, aquela história tão conhecida que todos vocês conhecem. Mas o que eu quero chegar ao ponto é que, quando ele foi criar o homem, quando Deus foi criar o homem, ele não falou, eu vou fazer o homem, ele não falou isso. Ele falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, o que eu quero dizer para você é que Deus, ele não estava sozinho. Ele não estava sozinho fazendo, eu vou fazer e pronto. Não, estava lá alguém com ele. Quem seria esse alguém? Né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Né? Quem seria esse alguém? Então, você já sabe que ele não estava sozinho. E Deus é a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, ali com ele estava a Trindade. Já era sabedor que a Trindade estava no início da criação do homem. Mais um motivo, mais uma prova de que Deus, ele se faz conhecedor. Ele quer que eu e você aprenda os seus estatutos e como se tudo se fez, não é verdade? Então, olha aí a política. Mais uma vez a política. E Deus criou tudo, né? Não foi assim que ele fez? Criou e deixou ali, separou as águas, né? Essa separação das águas, eu creio que os senhores sabem do que se trata, né? É a separação das águas doces e das águas salgadas, isso aí é um outro estudo. E ali ele criou todo tipo de animal, grande, pequeno, na verdade, de subaquático, terrestre, animais gigantes, é onde vem aí o lance dos dinossauros, que todo mundo tem essa, né, teoria, que eu acredito, não sei você, mas eu acredito, porque Deus é Deus, e já tem exemplos aí, mas o tocante aqui agora é o quê? Quando ele foi criar o homem, ele disse, façamos o homem, né? E ele pegou aquele homem e mostrou todo o jardim, né, que Deus criou para ele, e disse, olha, tudo aqui, olha aí já a regra da política, tudo aqui é seu, você vai dominar. Olha só, Deus já colocando uma regra, uma política para que Adão seguisse. Só que aqui você não vai tocar. Então veja bem que nesse fato, Adão já estava ali com a sua companheira Eva, não é verdade? Então Deus colocou, olha, menos isso. Então o que é que Deus deu ali para aquele casal? Deus deu o livre-arbítrio, como ele já tinha dado o livre-arbítrio para quem? Para quem foi que teve o livre-arbítrio no céu e se rebeliou contra Deus? Porque no céu também tinha uma política de convivência. Tanto é que, se você for ver anjos, querubins e serafins, todos eles têm a hierarquia. Cada um segue uma hierarquia, cada um segue uma regra, uma política. Olha aí, política até no céu. Veja só, aí o que aconteceu? Aquele
querubim, que todo mundo sabe quem eu estou falando, que andava sobre pedras preciosas, era o mais belo de todos. O que aconteceu com ele? Subiu ao seu coração o quê? Ser maior que Deus. Ele usando a política, olha só aí, vou ser maior que Deus, vou me assentar acima dessas nuvens, entendeu? E o que foi que ele fez? Quando subiu seu coração, Deus já conhecia o livre-arbítrio que ele estava tendo no seu coração, chegou e teve aquela rebelião, a qual ele usou a política para trazer com ele uma terça parte daqueles que estavam ali no céu. Então veja bem, lá no céu já tinha a política. Deus tinha dado uma ordem, Deus criou, deu ordem para que seja estabelecida, só que alguém quebrou aquela ordem, porque tinha um livre-arbítrio. Se tinha um livre-arbítrio, tinha uma política. Política do quê? De sua vontade. Da sua vontade. Deus não é tirano. Deus nunca foi tirano. Ele criou tudo, né? E deixou ali a única coisa que o ser humano podia dominar era a sua liberdade de expressão, né? A sua vontade. Então ali, aquele anjo, ele se rebeliou. Então ele foi expulso. Mais uma política. A política do quê? Se você não aceita, então aqui você não fica. Então, que política é essa? É a política do correto. É a política de que se você não obedece uma regra, uma lei, um estatuto, você não vai ficar lá. Você não vai ficar lá. Você vai ser expulso. Ou você fica aqui, do jeito que se segue, ou você é expulso. Foi o que aconteceu. Satanás foi expulso. Satanás, a antiga serpente, foi expulso. E o que ela fez? Desceu. E onde ela foi? Na criatura de Deus. Então, a inveja já tomou conta do seu coração. Tanto de querer ser maior que Deus, tanto de querer ser maior do que a obra que Deus tinha feito, que era o homem. Então ali ele já elaborou um estatuto para enganar Adão e Eva. E o que aconteceu? O livre-arbítrio de Adão e Eva, eles usaram, pecaram e foram contra aquilo que Deus tinha deixado para ele fazer. O que foi? Cuide dessa terra, procrie, tenham filhos, sim, porque mandou procriar, dê nome a todos os animais. Olha uma regra aí, olha uma política. Olha a política como é que eu posso dizer? Você contrata uma pessoa para que ele trabalhe para você. É a política da obediência. Se foi dito, você tem que obedecer. Então, nós não sabemos, a Bíblia não relata, meu irmão, quanto tempo, quantos milhões de anos eles ficaram ali não. No Jardim do Éden. Não foi, a Bíblia não relata isso. Se foi um dia, 3 dias, 4 dias, não relata nada disso. Diz que Deus criou em 7 dias e ali, daqueles 7 dias até o dia que Adão e Eva pecaram, não se conta dia. Então pode ser milhões de anos, porque um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos é um dia, não é isso? Então é uma outra coisa profunda. Mas veja bem, que já tinha regra estabelecida até no Jardim do Éden, e foi quebrada. Foi quebrada com a desobediência, a mesma desobediência de Satanás. Então veja só, olha a política aí, olha a política da regra, a política do conhecimento, a política do obedecer, a política do pecado. Se você desobedece, você pecou. E qual é a política? A política para, como eu posso dizer, para condenar o pecado? É a morte. Porque não foi dito? Se você fizer isso, certamente você morrerá. Não foi uma morte carnal, mas uma morte espiritual que todo mundo sabe. E, consequentemente, também a morte carnal. Então, o que aconteceu ali? Deus, já que você teve o livre-arbítrio de escolher e pecar, então agora vocês não moram mais aqui. Tá certo? Porque esse lugar foi criado para ser santo. Já que você desobedeceu, usou a política do querer saber, né? A política da esquerda, não da direita, porque se você foi para a esquerda é porque você estava desandando, não é verdade? E Deus pegou e falou assim, olha, agora vai colocar aqui, você, para conseguir o seu alimento agora, não vai ser mais assim, você vai ter que trabalhar para ter, olha a política do trabalho, e você, de hoje em diante, você dará a luz de hoje em diante. Então, significa que ela já tinha dado a luz, sim.
você sentirá dor. E a serpente será amaldiçoada. Ela será amaldiçoada. Quem é a antiga serpente? Satanás foi amaldiçoada. E a serpente que se deixou enganar foi castigada. E tu rastejarás pelo chão e do pó você viverá. Agora eu te pergunto, você já viu cobra se alimentando de pó? Não, quem se alimenta de pó, quem vem do pó e vai ao pó é o homem. O Satanás se alimenta desse pó, do pó do homem. Mas a cobra não, a cobra ela foi castigada a se rastejar. Ela foi castigada. Agora eu te pergunto, ela foi amaldiçoada? Não foi amaldiçoada, tá bom? Ela não foi, isso aí já é um outro assunto. Ela foi castigada. E muitos têm a cobra com um animal maldito, peçonhento. Ela é peçonhenta, porque ela tem um veneno dela, mas quantos animais não tem um veneno? Tá bom? Então, prosseguindo aqui, nós vimos a política aí já. Deus nos céus, no Jardim do Éden e agora fora do Éden. O que aconteceu fora do Éden? Sem regra, sem uma política. O que foi que aconteceu? Quando estava ali, tudo a Deus dará. Parecia que estava tudo perdido, Adão e Eva ali com seus filhos, aquela tribulação, porque não tinha regra. Tanto não é que não tinha regra, o que foi que aconteceu? Eles colocaram em seu coração e faziam uma oferenda a Deus, para ver se Deus perdoava ou recebia aquela oferenda. E Deus fez um simples pedido, para mais uma vez saber se o livre-arbítrio dele ia ser do homem, ia continuar pro lado do mal. Então, foi ali, Abel entregou o seu sacrifício, Caim foi lá e entregou o seu sacrifício, o Abel entregou o de melhor, Caim entregou o que era necessário do seu coração, entendeu? E o que foi que aconteceu? Deus não recebeu a oferta de Caim, mas recebeu a oferta de Abel, porque Abel ele trouxe do melhor, a política do agradecimento, né? Abel trouxe de melhor. Já Caim não trouxe o que ele achou que deveria trazer. E Deus recebeu a oferta de Abel, mas não de Caim. E ali se endureceu o seu coração, porque não tinha regra. Ele não conhecia a regra. Ele não sabia que aquele ato que ele ia prestes a cometer era um ato que traria consequência para a sua vida. Não tinha regra, não tinha política. Entendeu? Ficou a Deus dará. E ele foi e matou o seu irmão. Matou o seu irmão. Agora pensa você a tristeza de um pai, de uma mãe, ver o filho matar o outro irmão. Veja a dor desse casal. A consequência de não obedecer uma regra, de não obedecer uma política, trazendo a morte. A primeira morte carnal. E Adão e Eva sentiram na pele a tristeza de perder um filho por um outro filho. E Deus chegar para ele e falar assim, olha, ninguém vai tocar em você. Vou te deixar uma marca e aquele que tocar em você vai ser castigado 7 vezes. Entendeu? Aí Caim fugiu numa terra sem regras, sem política, sem leis. E o que aconteceu? Mais pra frente, a história da Bíblia fala que eles veio a se casar, talvez com a irmã, com a prima, a Bíblia não relata, mas com certeza foi alguém parentesco de primeiro grau. Não tinha lei. Mas por quê? Porque naquele tempo Deus mandou procriar. Ela precisava se procriar. Tá bom? Então acontece o seguinte, que até aqui Deus tinha colocado regras e política no céu, no Jardim do Éden, só que depois do Jardim do Éden já não tinha mais política de Deus, era a política dos homens. Os homens já estavam fazendo o bem que queriam. Então veja aí a história. Aí vai no decorrer da humanidade. Vamos um pouquinho mais para frente, né? Aí nós vamos ver a política em várias situações bíblicas, mas eu vou pegar uma aqui bem conhecida de vocês, para vocês entenderem se realmente a Bíblia é contra a política ou a política é da Bíblia, ou é de Deus. José, vamos lá, a história de José. A história de José com Jacó, todo mundo já conhece, eu não preciso aqui contar, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a pergunta para vocês: José foi vendido por escravos pelos seus irmãos, tudo plano de Deus, e ele foi para o Egito. José foi para o Egito e ficou ali no Egito. Tudo que José fazia prosperava, porque ele tinha uma política de quê?
de fé em Deus, confiança em Deus, nos seus estatutos, nas suas regras. Ele tinha fé de que Deus iria ser com ele, aonde quer que ele esteja. Então ele passou ali. Em primeiro lugar, ele foi vendido como escravo, de escravo. Ele foi para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele foi fiel, não deixou cair pela cilada do inimigo da esposa de Potifar. Mas mesmo assim, ele foi acusado, foi para a prisão. Na prisão ele foi abençoado, tanto também como tinha sido na casa de Potifar. Tudo na casa de Potifar crescia pela política e regras que ele colocava. Deus abençoava, ele crescia. Tanto é que Potifar ficou com o coração entristecido de ter que prender aquele escravo tão querido que ele tinha. Mas ele já tinha no coração que algo tinha alguma coisa errada ali. Então José foi para a prisão. Na prisão, tudo que José colocava a mão, prosperava. Na prisão, sofrendo e sempre confiando em Deus. Então ele colocou no coração dele a política da fé, da esperança, de que Deus um dia ia ser com ele. Resumir até aqui para você entender o seguinte. Ele, no Egito, ele estava sendo abençoado ou amaldiçoado no Egito? José. Apesar de todos os apesares, ele estava sendo abençoado. Deus estava abençoando ele. Mesmo com tristeza, com dor, mas ele estava sendo abençoado. A ponto de um dia o rei, Faraó, ter aquele sonho que ninguém conseguiu interpretar e que José interpretou, porque o seu amigo de cela lembrou dele e falou para o Faraó. E Faraó, trazendo José até a sua presença, José revelou o sonho dos 7 anos de vacas magras e 7 anos. Então, aí José teve aquele sonho, revelou o sonho e colocou para Faraó que ele seria 7 anos de vacas gordas e depois mais 7 anos de vacas magras. O que acontece? Faraó trouxe ele até ali e deu-lhe um anel no seu dedo e disse: de hoje por diante você vai ser o governador do Egito. Por quê? Porque José, ele se deixou ser usado por Deus, ele não se abalou, ele não praguejou, ele teve ali com ele a política da paciência. E onde que José chegou? A governador do Egito. Agora eu te pergunto, governador faz o quê? Governador não governa? Não é política? E ele, com a sabedoria de Deus ali, ele se deixou corromper pelos costumes do Egito, pelo que o Egito fazia. E olha que ele tinha tudo para se vingar, porque ele foi preso inocente. Mas ele, no seu coração, ele continuou firme na presença de Deus, ao ponto de chegar para Faraó e falar para Faraó da sua família, do que estava passando, né? O fato dos irmãos dele que fizeram, mesmo assim ele não subiu no seu coração se vingar, pelo contrário, se emocionou quando reencontrou seus irmãos, perdoou, abraçou, porque ele sabia que tudo aquilo era plano de Deus para ele chegar até ali, para ele ser governador. Ah, não, eu não vou me envolver com política não, política do demônio, política é pra gente que não presta, não é de Deus, é de quem então? É por isso que o nosso país hoje, o mundo, não pode nem falar o Brasil, está no que está. É porque entregou a política para a mão de pessoas erradas. Para que o mal triunfe, basta que os bens se calem. Não é assim? Então veja bem, Faraó mandou trazer o povo, a nação dos hebreus, para o Egito. Eu te pergunto agora, Faraó deu para eles o quê? Escravidão ou o melhor lugar do Egito para eles morarem? Eles foram morar no melhor lugar do Egito, a palavra de Deus diz. Eles não entraram como escravos no Egito. Eles não viveram 400 anos de escravidão no Egito. Negativo.
O povo veio com uma nação heróica, porque um israelita salvou o Egito e todo mundo de perecer, porque a política de José deu certo, Deus o abençoou, ele guardou ali a terça parte de tudo que se plantava, e as nações vieram do mundo inteiro para se alimentar ali do Egito, porque um homem governador da parte de Deus, que Deus levantou, estava ali fazendo. Estava ali fazendo a vontade de Deus. E todo o lugar bom do Egito, Faraó ofereceu aos israelitas, porque dos israelitas surgiu um salvador. José salvou o Egito, mas o povo se acomodou. O povo foi se acomodando com as regras, com as facilidades do local, né? Quando tem tudo na mão, começa a se desviar. Para que Deus, né? Para que Deus? Começa a adorar outros ídolos, ter casos com outras mulheres, e por aí vai. E aonde foi chegar? Onde se foi chegar o povo de Hebreu, o povo de Deus, de uma nação heróica que chegou naquele país, onde o seu governador José tinha a alegria do Egito, do Faraó com ele, né? Era para ser um povo abençoado se tivesse seguido a regra de Deus, seguido a política da boa convivência. Estou aqui, mas não me envolvo. Mas não, começou a se envolver e começou a crescer com aquela raiz do mal por baixo. E toda a raiz do mal que cresce por baixo vai danificar. Aí o que acontece? O povo começa a adorar ídolos, a se esquecer totalmente de Deus. Se esqueceram totalmente de Deus, do livramento que Deus deu, trazendo eles do deserto para o Egito, para não morrerem de fome. José morreu, seu Jacó morreu, aquela descendência morreu, mas os hebreus ainda estavam ali. Só que o rei também morreu, o faraó também morreu. E aí agora? Agora a política do olho aberto que o faraó do Egito começou a ter sobre aquele povo, começou a preocupá-lo. Falou assim, olha, esse povo está crescendo muito, é necessário nós fazermos alguma coisa para barrar o crescimento desse povo, senão eles vão se levantar contra nós. E o povo já era escravo, já tinha se tornado escravo. Ele não entrou como escravo, ele se tornou por conta própria escravo, porque não obedeceu os estatutos de Deus, não obedeceu José, muito menos a Jacó. Não, esqueceu aquela promessa de que ele seria uma grande nação, esqueceram tudo, esqueceram. Estava ali contaminado com o pecado do Egito. E o que foi que aconteceu? Por causa desse pecado, os inocentes pagaram. Sempre é assim. Sempre alguém vai pagar pelo meu erro, pelo teu erro. Hoje, por um exemplo, aspas, nós vamos estar ali no dia 1º fazendo uma manifestação contra esses estatutos absurdos que está tendo no Brasil. Mas é mais fácil cruzar o braço. Você já viveu a sua liberdade. Você já vivi até aqui, tá bom demais. E o seu filho e a sua filha? Que futuro vai ter na mão desses políticos corruptos? Que futuro vai ter? Não, mas você já está sossegado, você já tem seu carro, você já tem sua casa, você não precisa se esforçar para nada. E os seus filhos? E o grito de liberdade deles, como é que fica? Né? Porque vai ser tirado, se continuar do jeito que está, mas vamos botar aqui, religião e política combina? Está na Bíblia, será? Ou eu estou falando heresia? Se eu estiver falando heresia, pode comentar aí embaixo, você é herege. Mas eu quero que você prove onde está na Bíblia que não é de Deus a política. Que Deus não constituiu os homens para dar uma carta magna a uma nação. Eu quero ver, eu desafio você, que uma nação tem que ser a Deus dará, sem política, sem ninguém, entrega a política para os corruptos, para os bandidos, para os ladrões, para os homens que não têm Deus no coração, por causa de você, da sua covardia e de abrir a boca aí. De abrir a boca e dizer que Deus
não é a favor da política dentro do seu povo. Então, para o vídeo não ficar muito comprido, eu convido você a estar no dia 1º na Avenida Paulista, dando esse brado junto conosco, para que o meu filho, para que o seu filho tenha um futuro, ok? Próximo vídeo nós vamos estar falando de Cedraque, Mesaque, Abednego e de Daniel. Como foi que Deus usou eles, qual foi a política que eles enfrentaram ali para poder estar firme na presença de Deus, ok? Então, desde já, eu agradeço se você chegou até aqui, compartilhe, dê o seu like, né? Desculpe algumas falhas do vídeo aí, tá bom? Desde já, eu agradeço e até o próximo vídeo, ok? Um forte abraço, fique com Deus e até mais.